Você ouviu falar em shutdown e não faz ideia do que é, entrou no YouTube, pesquisou, apareceu o meu vídeo. Então aqui eu vou explicar o que é shutdown, quais são os impactos, o que acontece com a economia dos Estados Unidos, se pode respingar na economia brasileira, se pode atrapalhar seus investimentos ou não. Eu vou trazer um panorama, vou trazer o histórico dos que já ocorreram dentro dos Estados Unidos, quais foram as consequências e já vamos iniciar sem enrolação. Então, shutdown nos Estados Unidos, qual que é o impacto real dentro da economia americana? Para quem não entende o que é shutdown, ele é uma paralisação parcial do governo americano. É quando o Congresso ele não aprova um orçamento ou ele está num momento de discussão, que foi o que aconteceu agora. Então, o governo americano ele não conseguiu aprovar a lei orçamentária e aí há uma paralisação enquanto não for aprovado, não entrarem num consenso, as coisas ficam paralisadas, nada anda. É como se fosse dois irmãos brigando, um quer uma coisa, outro quer outra. O pai pega e fala: vocês só vão sair daqui quando vocês entrarem num acordo. E aí, os Estados Unidos está passando por esse shutdown, já é o maior da história. Ontem ele bateu o recorde, passou os 35 dias. Sem essa verba aprovada, o governo ele fica legalmente proibido de gastar. Então, nada pode ser feito em relação ao orçamento. O resultado é que o serviço público, os não essenciais, eles param, alguns funcionários federais são suspensos ou ficam sem salário, e projetos, contratos e repassos, tudo isso é congelado. É como se as obras públicas, tudo que tivesse sendo feito pelo governo, ele fica travado. O que continua funcionando? As funções essenciais, que é aí também não pode prejudicar 100% da população, elas continuam. Então, a segurança nacional, o exército, o controle aéreo, hospitais públicos, os programas sociais, eles continuam. Só que o que não é essencial, no caso de museu, parque, repartições públicas, tudo isso, eles acabam sendo fechados, então não funciona. Como que isso vai afetar a economia? Então, quando você tem muita coisa fechada, você diminui o consumo. Então, são pessoas que não estão trabalhando, não estão saindo de casa, não estão consumindo. Você acaba reduzindo a economia. Você tem uma queda de PIB. A cada semana do shutdown pode representar 0,1, 0,2 no PIB. A gente já está aí na quinta semana, ou seja, pode impactar em 1% no PIB dos Estados Unidos. O mercado instável, então os investidores eles tendem a fugir do risco, eles vão buscar ativos mais seguros, apesar que a bolsa americana continua batendo máxima, por isso que eu falo dentro do Giro Grana, para quem não conhece no canal, toda semana eu trago aqui um giro de notícias. Eu estou falando que algo estranho está acontecendo dentro do mercado financeiro. A gente pode possivelmente ter uma crise em 2026 ainda. Isso pode corroborar, não necessariamente prejudica, até porque a crise, a gente tem uma questão global, mas ele acaba trazendo uma insegurança jurídica. A gente sabe que o mercado ele é muito sensível e pode ser que uma leve queda dentro da bolsa americana venha a trazer um grande impacto, principalmente dentro dos investimentos. E ele tem um impacto global, como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ele acaba atingindo outras bolsas. Se começar a cair, ainda a gente não sentiu os impactos. Provavelmente pós o shutdown a gente começa a sentir os impactos. Então isso pode respingar também dentro da bolsa brasileira. Aí os exemplos históricos que nós tivemos dos maiores períodos mais recentes, nós tivemos com o governo Bill Clinton 21 dias parados, o impacto foi de 1,4 bilhão. Em 2013, 16 dias, 24 bilhões. Em 2018, 19, no governo Trump também 35 dias. Então a gente já tem uma tendência aqui que durante os governos Trumps é comum ter esses impasses. Aqui é uma tabela que mostra a história de todos os impasses, né, todos os shutdowns que tiveram. Então, em 76 foi o primeiro, e aqui tiveram outros, mas foram bastante baixos. A duração média ela tem sido de 8 dias, mas no governo Trump passado foi 34 e agora a gente já está aí, acho que 36, 37 dias no momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que também não vou postar exatamente no mesmo dia que está sendo gravado, talvez já tenha passado uns dias a mais. E aí o que aconteceu nesse shutdown passado para a gente tentar prever mais ou menos o que pode acontecer agora? Quando estava o Bill Clinton, foi uma disputa entre o Bill Clinton e o Congresso republicano com corte de gasto no orçamento.
teve uma queda temporária da confiança dos consumidores, atraso de pagamento a servidores, que é o comum ocorrer, mas não teve um impacto duradouro no mercado, a economia seguiu crescendo. Então a gente já tem aqui um indicativo que a economia vai seguir, ela vai seguir fluindo num ciclo normal. E o resultado político, houve um desgaste para os republicanos. No shutdown do Barack Obama, foram 16 dias, foi o conflito sobre o financiamento do que ficou conhecido como Obamacare, que foi aquele plano de saúde do Obama. Perdeu 0,3 do PIB do trimestre, lembrando que sempre quando a gente está falando de passado, até porque a economia ela vem crescendo, então agora vai potencializando. As perdas elas tendem ao longo do tempo ser maiores porque a economia cresceu e você, em termos econômicos, você acaba perdendo mais dinheiro. Em porcentagem talvez fique parecido, mas financeiramente o valor é maior. 850 mil servidores temporariamente sem salário, o dólar caiu levemente, houve fuga para títulos do Tesouro, provavelmente vai acontecer isso agora também, e após o fim houve uma recuperação rápida e o efeito concentrado no curto prazo. E no shutdown do Trump no governo passado, foi o mais longo da história até então, agora já foi superado, de 35 dias. Disputa sobre verba do muro da fronteira do México. A perda estimada foi de 11 bilhões, segundo o Congresso, 3 bilhões não foram recuperados. Queda no consumo das famílias, interrupção em estatísticas oficiais. Isso aqui pode gerar prejuízo porque imagina que você tem todo um fluxo de serviço, de repente você para ele, é mais ou menos o que aconteceu em 2020. Algumas coisas podem ser afetadas, pode ter um efeito maior no longo prazo. Confiança do consumidor caiu temporariamente e após o fim houve uma recuperação rápida, mas alguns efeitos fiscais e produtivos não foram revertidos. O que a gente pode concluir com um padrão é que raramente eles causam recessões. Então, assim, dá para a gente ficar tranquilo, entre aspas, que não vai haver uma recessão na Bolsa Americana em relação ao shutdown. Não vai ocorrer uma grande crise. Mas o que pode ocorrer é que se há um ruído no governo, se há dois lados não, digamos assim, alinhados, dois lados em disputa, pode ser que para outras decisões essas disputas continuem ocorrendo. Talvez o governo não tenha uma aprovação tão imediata do que eles precisam fazer. E aí, logicamente, que o resultado do governo não vai ser como eles esperam. Talvez seja um pouco mais difícil os Estados Unidos ter o crescimento que eles planejam, porque tem uma oposição muito forte dentro do governo. E isso pode refletir dentro da economia. Então, o que a gente pode concluir é que prejudica a confiança dos consumidores ter essa disputa entre lados do governo, é sempre prejudicial para as pessoas. Aí, por isso que os consumidores eles acabam buscando títulos mais seguros. Pode ser que a alta do ouro seja muito por causa disso. O ouro bateu a sua máxima histórica e teve um aumento de 100% nos últimos um mês e meio, 2 meses. Pode ser uma consequência desse shutdown americano. Atrapalha o funcionamento do Estado, então tudo que tem ali o fluxo de pagamento, o fluxo de estatísticas, análises é pausado. A consequência pode se refletir ainda por um tempo maior para frente, causa perdas de curto prazo no PIB, mas não gera reflexos a médio e longo prazo e gera custo político. Então a imagem do Trump ela é desgastada, depende da narrativa talvez da oposição saia desgastada, e aí é uma batalha de conflitos, uma batalha de egos, que aí é problema dos americanos. Resta a gente fazer uma análise aqui, tentar entender o que pode acontecer em uma análise assim um pouco mais direta. O impacto na economia americana é pequeno, então talvez o impacto aqui no Brasil seja muito baixo. Talvez o grande movimento que esteja ocorrendo seja em relação ao ouro, seja um indicativo que as pessoas estão buscando ativos mais seguros, mas como a gente tem os juros também no topo, é uma tendência natural que as pessoas busquem por títulos do Tesouro, tanto do Tesouro americano quanto do Tesouro brasileiro, para ficarem protegidas caso o mercado financeiro venha oscilar. Então elas estão, entre aspas, garantidas com um certo retorno. A dica que a gente pode deixar aqui é que a gente precisa olhar para o que o governo está oferecendo. Aqui no Brasil está oferecendo uma taxa Selic muito atrativa. Tem vídeos aqui no canal falando sobre
o Tesouro Direto, como você investir, como você diversificar dentro do Tesouro e também dentro da renda fixa. Se você quer aprender a investir, não deixe de conhecer a Start Grana clicando no primeiro link que tem aqui na descrição. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha esclarecido as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui no comentário que a gente tira ela para você. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!